Pessoal, hoje nós vamos aprender como soldar componentes eletrônicos no circuito. A gente vai utilizar uma placa de sucata que eu tenho aqui na minha assistência para a gente fazer servir de cobaia para a gente. No caso, a placa que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. A gente vai precisar apenas dos componentes básicos para realizar uma soldagem, que é o ferro de solda, que está aqui, a solda, no caso, e o sugador de solda. Então a gente vai ver isso agora. Aqui a gente tem a nossa placa e perceba que ela tem vários componentes soldados nela. Aqui a gente vê diodos, capacitores, resistores, e a gente vai aprender como retirar esses componentes da placa e colocá-lo novamente. E assim está aprendendo como soldar o componente no circuito. Então, ó, a gente vai pegar aqui de cara esse capacitorzinho aqui, ó, que tem aqui em cima, ó. A gente vai virar a placa e a gente pode observar aqui, ó, os dois terminais dele, ó, que é esse aqui e esse daqui. A gente vai uni-lo com solda para facilitar a retirada. Então é bastante simples. A gente vai aqui, ó, levantar ele porque ele está deitado na placa, ó. Levantar ele. A gente vai pegar a solda e vai juntar os dois terminais dele aqui, ó, com solda. Prontinho, a gente pôs solda nova nos dois terminais. E aí, para dessoldar é muito simples. Basta a gente pegar a ponta do ferro de solda e juntar as duas pontas com a ponta do ferro. Que aí vai amolecer a solda dos dois terminais. E aí é só puxar, ó. No caso aqui nem precisou puxar, ele já caiu, ó. Então a gente dessoldou o nosso primeiro componente. Vou colocar ele aqui pro lado, que mais na frente a gente vai ressoldá-lo novamente, colocar no circuito. Agora aqui pra frente a gente tem, virar aqui a placa novamente, ó. A gente tem um diodo. Isso aqui é um componente chamado diodo, que ele está soldado na placa, enfiado nesses dois furinhos aqui, ó. A gente vai virar a placa e observar os terminais dele na parte de baixo. Olha, esse aqui é um terminal dele e esse aqui é o outro. Esse diodo aqui, ele é um diodo grande e a solda dele é bastante robusta, como a gente pode ver, ó. Para a gente tirar essa solda, a gente vai utilizar o sugador de solda. No caso é essa ferramenta aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar solda nova aqui, ó, num dos terminais. Até porque não dá para juntar os dois com o bico do ferro, porque é muito distante um do outro. A gente vai colocar a solda nova aqui para facilitar a retirada e vamos retirar o excesso com o sugador. Percebam que para a gente soldar, não precisa fazer força alguma, apenas encostar o ferro de solda próximo do terminal e encostar a solda no bico e esperar derreter. Olha, percebam que já derreteu. A solda já está novinha aqui, ó. E agora a gente vai utilizar o sugador de solda. Ele tem aqui esse pistão aqui, ó, que é só você pegar e pressionar ele para baixo, que ele trava. E aí ele gera uma certa pressão. Quando você apertar esse botão aqui, ele vai sugar a solda. Então vamos lá. A gente vai... Olha, essa aqui é a pontinha dele, ó. Tem essa ponta de borracha aqui. A gente vai derreter novamente a solda aqui do terminal. Quando estiver bem derretida, a gente vai pôr essa pontinha aqui em cima da solda para ela sugar. Assim, ó. Repetindo para tirar o excesso. Mais uma vez. Prontinho. A gente sugou a solda. Vou aproximar aqui para vocês, ó, perceberem melhor. Perceba que a solda já foi tirado o excesso aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento nesse outro terminal aqui, ó. Vamos colocar a solda, encostar a ponta do ferro, encostar a solda até derreter.
Prontinho. A solda tá nova, a gente vai fazer o mesmo procedimento com o sugador de solda. No caso é esse, ó. Pressionar o pistão dele. Aqui. E a gente vai derreter a solda. Quando a solda estiver bem derretidinha, a gente põe o bico do sugador em cima e pressiona no botão. Assim, ó. Ficar algum excesso, a gente volta novamente. Até sair tudinho. Prontinho. Os dois terminais aqui já estão praticamente soltos. A gente vai fazer uma forcinha aqui, ó, com a chave para descolar da lateral, ó. Esse daqui eu percebo que eu já descolei ele da lateral, já está descolado. E o outro aqui também, ó. Prontinho. E aí a gente pode pressionar para baixo para o componente sair. Prontinho. Perceba que já até caiu aqui do outro lado, ó, o meu diodo. Tá aqui, ó, a gente retirou. Vou colocar ele aqui pro lado também. Olha, percebo os furinhos aí do componente. Vou virar aqui a placa pro outro lado, ó. No caso, esse diodo era soldado aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó. Nesse aqui e nesse. E agora a gente vai tirar um resistor. O resistor é esse componentezinho aqui, ó. Você pode ver aqui desse lado. Isso aqui é um resistor. Para tirar ele é da mesma forma do diodo. A gente vai virar aqui a placa. Os dois terminais dele, um é esse aqui. Aqui, ó. Um é esse. E o outro é esse aqui. A gente vai pôr um pouquinho de solda. Para facilitar a retirada. Nos dois terminais. E vamos utilizar o sugador novamente. Em um terminal. No outro terminal. Agora a gente vai utilizar aqui pode ser uma pinça desse tipo aqui, ó. Ou um alicate de bico também, se você tiver aí, se for mais fácil. Que é para evitar de você queimar a mão na hora de tocar no componente. Porque esse resistor aqui, ele veio com as perninhas dobradas. Aqui, ó, que aí dificulta na retirada. A solda aqui eu já tirei a solda do lateral aqui, mas ele vai dificultar na retirada por causa que tá dobradinho aqui e a solda não sai. Então a gente tem que pegar ele por baixo. Aqui, ó. Vou colocar a pinça aqui na parte de baixo. E virar a placa. E com o ferro de solda eu vou aqui amolecer esse restinho de solda que ficou. E puxá-lo. Perceba que eu já tirei uma perna dele. Vou virar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. O terminal já está retirado da placa. O outro tá colocado ainda, mas a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai pegar ele aqui embaixo, virar a placa aqui e aquecer aqui no outro terminal que está grudado aqui, ó. Com o ferro, basta encostar a ponta do ferro e puxar o componente com cuidado para não romper a trilha. Não precisa forçar muito, ó, é só com cuidado ir puxando, fazendo uma forcinha. Ali, prontinho. Já está aqui o nosso componente retirado aqui na pinça, ó. Nosso resistor. Bom, pessoal, agora que a gente aprendeu a retirar o componente do circuito, a gente vai aprender a como pô-lo novamente no lugar. Então aqui, a gente vai colocar aqui lá primeiro lá o capacitor. Primeiro, para a gente recolocar esse capacitor aqui, a gente tem que desentortar essas pernas dele aqui, ó, as perninhas. Deixar bem retinho, pode ser com a mão, se as pernas forem mole.
Pode ser com a mão, se não pode utilizar uma pinça, ó. Deixar mais ou menos reto, não necessariamente é obrigado a ficar 100%. Pronto. E aí a gente vai colocar no local novamente. Esse capacitor aqui, ele era soldado aqui nesse local aqui, ó. Aqui, ó, um nesse furinho aqui, nesse outro. Então a gente vai colocá-lo aqui, ó, no furinho, na posição correta. Vamos colocar. Tá em cima, mas tem um excessozinho de solda lá que está impedindo dele entrar. No caso esses aqui, ó. E aí a gente vai com o ferro de solda apenas tocar na solda anterior para ela derreter em uma e na outra, ó. Percebam que o nosso componente já está encaixado já nos furinhos. Prontinho. E aí, se a solda ficar mal feita, ficar faltando um pedaço, é só você pôr aqui, ó, o ferro próximo ao terminal e colocar mais um pouquinho de solda. Põe o ferro. Percebam, pessoal, que a técnica é essa. Põe o ferro no pé do componente e toca com a solda e deixa derreter. Quando derreter é só você tirar. Agora a gente vai soldar o nosso diodo no local novamente. A gente viu, ó, que o diodo ele era soldado aqui nesse local, ó. Aqui tem um terminal e aqui tem outro. Então a gente vai soldar ele. A gente vai colocar ele nesse local aqui. Pode ser, colocar com a mão mesmo, ó, do outro lado da placa. Claro que sempre obedecendo a polaridade do diodo, né? Prontinho, pessoal. Percebam que os terminais dele aqui já apareceram aqui do outro lado, ó. Tá aqui, ó, aqui um, aqui outro. E o diodo tá soldado aqui, ó. Tá colocado aqui. A gente vai soldar. Para soldar, como eu já falei, encosta o bico do ferro de solda no terminal do componente. E com a solda, deixa derreter a solda aqui, ó. Quando tiver cheinho o terminal de solda, basta retirar o ferro. E tá soldado. O outro terminal do mesmo jeito, encosta o bico do ferro de solda. Quando tiver a solda suficiente para soldar, retira o bico. E o componente está soldado. Perceba aqui, ó, a soldagem perfeita. Vou mostrar aqui para vocês de mais de perto, ó. Solda novinha aqui, ó. E por último a gente vai colocar o nosso resistor novamente no local. O resistor é a mesma coisa dos outros componentes. Tá aqui o local dele aqui, ó, que é aqui do lado desse transistor. A gente vai colocar ele aqui novamente no local. Aqui, ó. Enfiamos ele aqui nos buraquinhos dele de novo, ó, no local onde ele estava. E a gente vai virar a placa. A gente já pode observar que os terminais apareceram aqui, ó. Aqui apareceu um e aqui apareceu outro. A gente vai colocar a solda nesses terminais. Da mesma forma dos anteriores também, da mesma forma. Coloca o ferro no terminal e derrete a solda. Derreteu a solda suficiente, retira o bico. E está soldado. O próximo, mesma forma, está soldado. Olha aqui, pessoal, todos os três componentes. O nosso diodo está firme no local novamente. O nosso resistor também, ó, bem colocadinho no local. E o nosso capacitor aqui, no caso esse, ó. No caso esse capacitor aqui, está colocado no local. Bom, pessoal, basicamente é essa técnica que é utilizada para soldar esses tipos de componentes. São os componentes convencionais. Mais para frente eu vou fazer um vídeo tratando a respeito da soldagem dos componentes SMD.
que são aqueles componentes montados na superfície da placa. SMD, para quem não sabe, é uma sigla em inglês que significa System Mounting Device, que traduzindo para o português significa dispositivo de montagem superficial, que são componentes que são montados na superfície da placa. Ele não tem furinhos igual esses componentes aqui, ó, que eu passei para vocês, que você coloca o componente e solda do outro lado da placa. Ele é soldado pela parte de cima da placa, na superfície da placa. A gente pode até ressaltar aqui, ó, que nessa placa tem um componente do tipo SMD, ó. No caso, esse 6 aqui, ó, ele é do tipo SMD, ó. Ele é soldado na superfície da placa. Esse transistor aqui também, ó, é SMD. Mais para frente a gente vai ver essa parte de soldagem SMD. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo aí, comentem no canal, deixe seu joinha aí, se inscrevam, que vai estar ajudando a gente bastante. Valeu e tchau!